Olá pessoal, professor Charles Bazanella. Hoje a nossa videoaula é sobre funções oxigenadas. A gente vai trabalhar em cima da parte de ácidos carboxílicos, que é o conteúdo que nós estamos agora no momento, tá? Essa videoaula é referente à nomenclatura, onde eu vou fazer com vocês pelo menos 4 exemplos comentados diferenciados um do outro, para vocês poderem ver especificamente a diferença entre eles. Tá? Então eu aconselho vocês a darem uma lida no texto que foi enviado lá no Google Sala de Aula. Tá? Lá dentro desse texto tem conteúdos para vocês que vão falar sobre as propriedades físicas e químicas da parte de funções oxigenadas, e também vai falar sobre os principais, ou os mais conhecidos, vamos dizer assim, dos ácidos carboxílicos no nosso dia a dia. Então eu aconselho dar uma lida lá, e quando chegar na parte da nomenclatura, se você já deu uma olhada no texto, ou se você depois for dar uma olhada no texto, vai ser os mesmos exemplos que nós estamos passando agora no vídeo. Tá? Então essa videoaula ela é específica para a questão da nomenclatura, sendo que nós vamos dar uma repassada rápida sobre o conceito de funções, no caso dos ácidos carboxílicos. Então estamos combinado e continuamos assim. Vamos lá. Então, ácidos carboxílicos. Nós temos dois parágrafos pequenininhos. Um deles diz assim, ó: ácidos carboxílicos designam uma função orgânica oxigenada. Sim, porque ela faz parte do grupo dos oxigenados. Ou seja, que possui pelo menos um átomo de oxigênio em sua estrutura. Beleza? Esses ácidos são indicados pela fórmula geral do COOH. Tá? Conhecido para nós, ou caracterizam-se essencialmente pela presença do grupo carboxila em sua estrutura. Então aquele COOH ali, na verdade, é para nós conhecido como carboxila. Tá? Essa carboxila que é nada mais, nada menos do que a junção entre dois grupos que nós já vimos. Um deles que é do grupo dos aldeídos, que vem lá da carbonila e também da cetona, e o outro que é a junção do grupo das hidroxilas, que é lá do álcool. Tá? Então o que ele faz? Ele vai juntar o grupo carbonila e vai adicionar o grupo hidroxila. Então a junção do grupo carbonila com o grupo hidroxila, nós temos a formação do grupo carboxila. Tá? Então carbonila mais hidroxila vira para nós a carboxila. Essa que é derivada, ou que teoricamente dá para nós como chamado agora de grupo funcional das funções orgânicas oxigenadas, ácidos carboxílicos. Bom, aqui tem um exemplo do grupo, para vocês. Ele está ali RCOOH. Então esse para nós é o nosso grupo carboxila. Lembrando que esse R, tá, ele pode ser qualquer outro átomo de carbono. Então essa cadeia ela pode ter continuidade. Então, de princípio, esse é o nosso grupo carboxila, que é só aquele espacinho que está marcado para vocês no quadradinho azul, que é o carbono, duplo oxigênio, ligado a um OH. Para cima nós temos a carbonila, para baixo nós temos a hidroxila. A junção dos dois nós temos a carboxila. Aqui eu tenho um exemplo, de uma aplicação de uma cadeia mais complexa. Não vamos dar um nome para ela, só vamos olhar ela. E aí se vocês analisarem, nós temos aqui o anel benzênico no lado esquerdo. Esse aqui seria o anel benzênico, que está ligado ao nosso grupo de novo, ao nosso grupo carboxila, que é o grupo da carbonila mais o grupo da hidroxila, representando assim um exemplo de um ácido carboxílico. E aqui temos mais um exemplo de uma cadeia aberta, onde nós temos uma cadeia com vários carbonos sequenciais, no caso 4 carbonos, onde numa das pontas nós temos o grupo carbonila junto do grupo hidroxila. A junção dos dois grupos nós temos novamente o grupo carboxila, ou seja, temos um ácido carboxílico. Então isto aqui é para demonstrar para vocês onde nós temos os grupos e como é formado esse grupo carboxílico, ok? Então não esqueçam, para ter o ácido carboxílico tem que apresentar o grupo carboxila. E o grupo carboxila nada mais é do que a carbonila mais a hidroxila. Agora cuidado com esse detalhe aqui, tá? Cuidado bastante com isso, porque a gente, normalmente a gente tem tendência a, às vezes, a ocorrer a fazer alguns erros. E esse erro pode acontecer quando você for olhar o ácido carboxílico e você identificar, na verdade, achando que é um ácido carboxílico, mas não era. E ele pode ser um aldeído. Por quê? O aldeído, se vocês olharem, ele é quase idêntico. O aldeído está aqui, ó. Os aldeídos são compostos que apresentam apenas o grupo carbonila na extremidade da cadeia. Então, se vocês observarem, para ter um aldeído, ele tem o grupo carbonila,
só que ele não tem o grupo hidroxila. Ele não vai ter esse OH, ó. Se vocês olharem embaixo, no aldeído só tem o hidrogênio. No ácido carboxílico, ele tem que ter a hidroxila, o OH. Tá? Então, se não apresentar o OH, teoricamente ele não é um ácido carboxílico. Então, ele vai ser um aldeído. E aqui está um exemplo para vocês, né, que é a mesma lógica. Ó. Ele fica na ponta, seguido de vários carbonos, né, uma dupla oxigênio, só que na parte inferior, no caso, só está ligado a um hidrogênio. O que significa, então, que ele não é um ácido carboxílico, e sim ele é um aldeído. Então, cuidem, tá? Eu botei isso aqui proposital para mostrar para vocês a diferença entre os dois, que é normalmente os erros comuns que a gente tende a fazer. Ácido carboxílico tem que ter a dupla oxigênio e mais o OH. Aldeídos só vai ter a dupla oxigênio ligado diretamente a um hidrogênio na outra ponta, ok? Então vamos lá. O nosso foco hoje era a parte de nomenclatura. Então é isso que nós vamos focar a partir deste momento. A nomenclatura das funções orgânicas obedece à IUPAC, que nada mais é do que a União Internacional da Química Pura e Aplicada. Tá? Isso para nós é um instituto, teoricamente, que ele estipulou regras e essas regras a gente tem que seguir. Toda a nomenclatura, desde lá da parte de hidrocarbonetos, quando a gente entrou na parte de funções oxigenadas, que a gente viu os alcoóis, os enóis, os fenóis, aldeídos, cetonas e todos os demais, todos eles são redigidos pela IUPAC. Bom, o que diz? Na formação do nome dos ácidos carboxílicos é utilizada a palavra ácido à frente do nome do composto orgânico. Então significa que sempre que a gente for dar um nome para um ácido carboxílico, sempre que ele gerar o nome, na frente desta palavra, na frente deste nome, eu vou ter que colocar a palavra ácido. Então sempre vai ter a palavra ácido aparecendo, se ele for do ácido carboxílico. Continuando, em frente ao nome do composto orgânico, seguindo as regras de nomenclatura dos hidrocarbonetos, mudando apenas a sua terminação, ou seja, o seu sufixo, que vai ser agora, nesse caso, oico, na sua terminação da nomenclatura. Então, o que acontece? Todos os compostos que nós vimos até agora, todos eles têm uma regra de nomenclatura e todos eles têm uma regra de terminação. Hidrocarbonetos, a gente termina sempre com O, correto? Se eu for trabalhar com álcool, eu termino sempre com ol. Se eu for trabalhar com aldeído, eu termino sempre com al. No caso do ácido carboxílico, a sua terminação sempre é dado em oico. O que significa então que nós vamos ter que seguir as mesmas regras que a gente viu lá atrás, as regras que a gente trabalhou lá atrás na parte de hidrocarbonetos, que são elas. Quais são? Primeiramente a gente tem que ver o prefixo, a gente tem que ver a quantidade do número de carbonos que ele tem naquela cadeia, né? Nós temos que ver o infixo, que é o tipo de ligação que tem nesta cadeia, se é uma ligação simples, se é uma ligação dupla, se é uma ligação tripla, nós temos que analisar. E por fim, nós temos que ter o sufixo, que é nada mais do que o grupo funcional. E no nosso caso, o nosso grupo funcional seria o ácido carboxílico que nós estamos trabalhando, então a sua terminação sempre vai ser dado em oico, ok? Então não esqueçam, ainda estamos seguindo a mesma regra, né, a mesma lógica de nomenclatura que nós vimos lá de hidrocarbonetos. Primeiramente a gente olha o número de carbonos, depois a gente olha o tipo de ligação e por último a gente dá o nome da terminação. Que nesse caso de estudo agora, dos ácidos carboxílicos, a gente termina sempre em oico. Ok, vamos aos exemplos. Exemplo 1. Nós temos uma cadeia, né, aparecendo na tela. Primeiro passo, nós temos que analisar e encontrar o grupo funcional. Se a gente analisar, e eu demarquei para vocês, nós temos um carbono ligado a uma dupla oxigênio, que seria o grupo carbonila, e o mesmo carbono está ligado a um OH, o que identifica para nós então que este grupo é o grupo da carboxila, ou seja, é um ácido carboxílico. Então esse é o primeiro foco, localizar o grupo funcional. Identificamos que ele é dos ácidos carboxílicos, beleza? Agora o que nós temos que fazer? Achar a cadeia principal. Quantos carbonos tem essa cadeia e qual é o número maior que ela tem? Se a gente for contar, nós temos um total de 4 carbonos. Bom, mas espera lá, professor. Por que o professor colocou o número 1 em cima do carbono lá da carboxila? Porque ele é o carbono número 1, que é onde apresenta o grupo funcional. Segue-se a mesma regra dos demais que a gente já viu. Eu sempre começo contando do carbono mais próximo do grupo funcional. Nesse caso, o carbono que está ali é o carbono do grupo funcional. Então ele vai ser o carbono, sempre vai ser o carbono número 1. Ok,
Identifiquei então que nós temos um grupo carboxila, que é o ácido carboxílico. Identifiquei que nós temos um total de 4 carbonos. Agora eu preciso da nomenclatura. A regra da nomenclatura diz que eu tenho que ter o prefixo, que é o número de carbonos, que eu tenho que ter o infixo, que é o tipo de ligação, e eu tenho que ter o sufixo, que é o grupo funcional. O grupo funcional eu já sei, que é do grupo carboxílico, que é do ácido carboxílico. Mas o que é o prefixo e o que é o infixo? Vamos relembrar. O prefixo é o número de carbonos, ou a quantidade de carbonos. No nosso caso, a nossa cadeia ela tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, o nosso prefixo, dado para 4 carbonos, seria igual a but. Então, eu iria marcar lá, ó, prefixo 4 carbonos, but. Beleza. Depois disso, eu tenho que ver o nosso infixo. O nosso infixo é o tipo de ligação. Qual é o tipo de ligação presente na minha cadeia? Entre os carbonos da minha cadeia, eu tenho somente ligações simples. Ah, mas professor, tem uma ligação dupla lá. Tem, mas essa ligação dupla ela faz parte do grupo. Significa que eu não posso considerar ela para minha cadeia. Na cadeia principal, que são esses 4 carbonos, eu só tenho somente ligações simples. Então eu vou lá, ó, ligação simples, o meu infixo vai ser igual a N. Então vou marcar infixo, só ligações simples, AN. E por último, o meu sufixo. Eu já sei que o meu sufixo é do ácido carboxílico e todo ácido carboxílico tem a sua terminação dado em oico. Portanto, sufixo é o ácido carboxílico que terminado em oico. Juntamos as 3 partes. Nós pegamos o prefixo, mais o infixo e mais o sufixo. Nós temos então o but, o AN e o oico. Juntando tudo isso, nós teríamos o butanoico. Bom, beleza, acabou aí? Não, lembra que quando eu expliquei para vocês lá na parte de nomenclatura, né, um slide anterior, ele dizia que sempre tinha que ter uma palavra à frente do nome. Que palavra que era essa? A palavra ácido, porque ele faz parte do grupo dos ácidos carboxílicos. Então eu tenho que colocar a palavra ácido. Sendo assim, eu tenho então o ácido butanoico. E aí está feito o nosso primeiro exemplo. Vamos para o segundo exemplo. Tá? Vamos ver o segundo exemplo e vamos trabalhar em cima dele para a gente ter uma ideia e vamos ver o que vai mudar agora. Exemplo número 2. No exemplo número 2, se a gente observar, nós também temos de novo, né, um jogo com um monte de carbono, onde nas pontas nós temos carbonos ligados ao oxigênio. Então, se eu for destacar para vocês, e se a gente for olhar, ó, nós temos um carbono ligado a uma dupla oxigênio e o mesmo carbono ligado de novo a uma hidroxila. O que significa então que eu tenho, teoricamente, o grupo carboxila, ou seja, eu tenho o ácido carboxílico. Mas espera lá, professor, olha só, se o professor olhar, o lado direito é idêntico ao lado esquerdo, só que de trás para frente, sim, está correto. Significa que do outro lado também tem um grupo carboxila, significa que do outro lado também tem um ácido carboxílico. Ah, pode ter 2? Pode, tá? Existem cadeias com 2 ou até mais ácidos carboxílicos. Não tem problema, vamos dar um nome da mesma forma. Significa que nós achamos o grupo, já definimos que ele é um ácido carboxílico, agora nós temos que achar a cadeia, né? Achar a quantidade de carbonos que tem nessa cadeia principal. Vai ser mais fácil que os outros, por quê? Se teoricamente eu tenho carbonos e as duas pontas são do grupo, significa que a cadeia principal teria que ser esses 3 carbonos do centro. Então identifica que a minha cadeia tem um total de apenas 3 carbonos. Bom, beleza. Segue a regra. Eu tenho que dar o nome do prefixo, tenho que dar o nome do infixo e tenho que dar o nome do sufixo. Prefixo, qual seria? Se o meu composto tem 3 carbonos, o prefixo para 3 carbonos seria igual a prop. Então vamos anotar. Prefixo 3 carbonos, prop. Ok. Segunda parte, o infixo, qual é o tipo de ligação? A minha cadeia entre os carbonos da cadeia principal apresentam somente ligações simples. Reforçando, a ligação dupla dos oxigênios não são consideradas porque elas não estão entre carbonos e elas fazem parte dos grupos funcionais. Então, a minha cadeia apresenta somente ligações simples. Então, né, ligações simples, o infixo vai ser AN. Anotamos. Infixo, só ligações simples, AN. Então, já sei que eu tenho 3 carbonos, eu sei que ele só tem ligações simples e eu sei também o sufixo, porque se ele é um ácido carboxílico, o sufixo dele vai ser sempre terminado em oico.
Então eu vou lá e marco sufixo ácido carboxílico e aí aparece a palavra dioico. Bom, mas por que apareceu di, professor? Não era oico? Era oico. Só que nesse caso eu tenho um grupo na direita e um grupo na esquerda. O que significa que agora eu tenho dois. Então, para a química, para a gente poder diferenciar que são dois grupos, eu tenho que marcar a palavrinha, né, ou a abreviaçãozinha na frente do di, que representa que são duas vezes o grupo carboxílico. O que significa então que ele vai virar dioico. Juntando tudo isso, nós temos o prop, o AN e o dioico, o que nós ficaríamos com o propanodioico. Professor, da onde apareceu esse O? Essa preposição O, ela é colocada só para complementação do nome. Até porque todo o resto da cadeia é feito com carbonos e hidrogênio, seguindo a regra do hidrocarboneto. Então a gente diz que é o propanodioico ou propanodioico. Tá faltando alguma coisa? Tá faltando aquela palavrinha secreta lá na frente. Qual era a palavrinha? Era a palavra ácido, porque nós estamos falando dos ácidos carboxílicos. Então nós temos o ácido propanodioico. Então esse foi nosso exemplo 2. A diferença entre o exemplo 1 e o exemplo 2 é que esse tinham dois grupos, e quando apresenta dois grupos vocês têm que colocar a palavra di. Vamos agora para o exemplo número 3. E no exemplo número 3 nós vamos ter um composto um pouquinho maior, uma cadeia um pouquinho mais extensa. E se vocês observarem, opa, já temos uma ligação dupla no meio da cadeia. Então, nós temos diferente ou algo diferente a se fazer. Primeiro passo, vamos localizar o grupo. Já localizamos, identificamos que nós temos um carbono ligado a uma dupla oxigênio e o mesmo carbono ligado a uma hidroxila, OH. Então, nós temos o grupo carboxila, significa que nós temos um ácido carboxílico. Tem mais algum? Não, só temos um grupo carboxila na direita da cadeia. Mas, então agora eu tenho que contar quantos carbonos tem minha cadeia. Qual é a sua cadeia principal? Para que direção ela vai? E a minha cadeia principal teria um total de 5 carbonos, porque elas têm os 5 carbonos em linha reta, o que identifica para nós que nós temos carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Identificamos a cadeia, achamos o grupo, então podemos dar o nome. Pela regra, nós temos o prefixo, mais o infixo e mais o sufixo. O prefixo para 5 carbonos, seria igual a pente. Então vamos anotar lá. Prefixo 5 carbonos igual pente. O infixo, para nós, nesse caso, nosso infixo, ele apresenta na minha cadeia uma ligação dupla entre os carbonos. Significa então que o meu infixo agora vai ser uma ligação dupla. Uma ligação dupla é em. Então vamos demarcar essa ligação dupla que está ali marcada para vocês em verde. Destaquei aqui embaixo, né, que o infixo apresenta uma ligação dupla e ele vai receber o em. Por último, o nosso sufixo. A gente já sabe que é do ácido carboxílico e todo ácido carboxílico termina com oico. Então eu tenho que o nosso sufixo ou o nosso ácido carboxílico vai ter terminação em oico. Juntando tudo isso, nós temos o pente 3-enoico. Espera lá, da onde o professor tirou esse número 3? Vamos por parte. Primeiro passo, nós temos o prefixo, que era pente, de 5 carbonos. Segundo passo, nós temos o nosso infixo, que tinha uma ligação dupla, o em, ou seja, em. Mas da onde saiu o número 3? Daqui de cima, ó. Nós temos o carbono 1, carbono 2, carbono 3. E no carbono 3 é onde nós temos a ligação dupla. Então significa que aonde começa a ligação dupla, eu tenho que dizer onde ela está. Então eu tenho que representar ela por numeração. Então ficaríamos com pente de 5 carbonos, 3 enoico. Em da ligação dupla, oico, porque ele é na verdade um ácido carboxílico. De novo está faltando a palavrinha ácido na frente, porque ele é o ácido carboxílico. Então ele ficaria o ácido pente 3 enoico. Então essa é a diferença do exemplo 3. O exemplo 1 e o exemplo 2 não tínhamos ligação dupla entre as cadeias. No exemplo 3 nós temos, lembrando que a nomenclatura começa sempre a contar do lado mais próximo do grupo funcional. A preferência é o grupo e não a ligação dupla nesse caso, ok? Então a preferência começa a se contar da direita, porque é na direita que o grupo funcional está. Tá? E depois conta-se a regra para a ligação dupla ou a ligação tripla, no caso para a insaturação. Ok? Vamos para o último exemplo, que é o exemplo 4.
O exemplo 4 um pouquinho mais complexo, maior, né? Aparentemente assusta olhando assim, mas é facinho, é simples. Vamos trabalhar junto e vamos lá. Primeiro passo, localizamos o grupo, está ali destacado para vocês. Um carbono ligado, né, a carbonila e o mesocarbono ligado à hidroxila. O que significa então que eu temos o grupo carboxila. Ou em outras palavras, eu tenho um ácido carboxílico. Beleza? Achei o ácido carboxílico. Agora eu tenho que encontrar a cadeia principal. A cadeia principal é aquela que tem a maior orientação e maior número de carbonos. Nesse caso, a cadeia principal seria a própria linha reta em cima, que teria um total de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Sendo assim, eu localizei o grupo da carboxila e localizei também a cadeia principal. Pela regra de nomenclatura, eu tenho que o prefixo é a quantidade de carbonos, o infixo o tipo de ligação e o sufixo o grupo funcional. Sabemos então o nosso prefixo, que ele vai ter um total de 5 carbonos. Olhando na tabela, 5 carbonos é igual a pente. Beleza? Vamos anotar. Então, prefixo igual a 5 carbonos, pente. Ok? Sabemos que entre os carbonos da cadeia principal, que seria a nossa linha reta, só temos ligações simples. Então, ligação simples AN. Portanto, infixo só ligações simples igual a N. E a terminação, a gente já sabe que o nosso sufixo é um ácido carboxílico, então ele é terminado em oico. Portanto, poderíamos dizer que a nomenclatura ou o nome desse composto seria igual a pentanoico. Concordo? 5 carbonos pente, AN só ligações simples e a terminação oico. Mas tem um detalhe. Se vocês observarem, a gente só deu o nome para essa linha reta. Faltaram as partes de baixo e de cima. O que significa então que nós temos dois radicais. Nós temos o radical etil, que é o C2H2, CH2 e o CH3. E nós temos o radical metil, que teoricamente é só o CH3. Sabemos então que nós temos dois radicais, nós temos que dar um nome a esses radicais junto à cadeia principal. O que identifica para nós que então nós temos o 2-etil, 3-metil pentanoico. Por que isso? Porque no carbono número 2 eu tenho o etil. Então boto lá o 2-etil. E no carbono número 3 eu tenho o metil. Então eu vou botar lá embaixo metil. Lembrando que a nomenclatura dos radicais tem que ser sempre seguido em ordem alfabética e não numérica. Aqui coincidiu. Tá? O E tem que vir antes do M. Então 2-etil, 3-metil pentanoico. Tá certo isso? Quase certo. Falta um detalhe. Falta o que mesmo? Falta a palavra ácido. Porque se ele é do grupo dos ácidos carboxílicos, eu tenho que dizer que ele é um ácido. Então ele tem que ser o ácido 2-etil, 3-metil pentanoico. Agora sim, a nossa nomenclatura está correta e está certinha. Então esses são os 4 exemplos que eu queria passar para vocês. São 4 exemplos bem diferenciados um do outro, para poder alcançar o máximo de dúvida de vocês e retirar elas. Ok? Então essa era a nossa aula, que era a nossa aula sobre funções oxigenadas, referente aos ácidos carboxílicos, focada na parte da nomenclatura. Tá? Então uma boa semana para vocês, valeu e até mais.